Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje vamos falar sobre a Lei 8.112, voltada para o FMS. Então aqui eu vou trazer de maneira rápida um breve resumo, tá? Uma revisão sobre essa lei, trazendo os principais tópicos, especialmente para a banca FAPEC. Então, não vamos perder tempo, já vamos falar sobre o que é essa lei. Gente, a Lei 8.112 é uma lei que fala sobre regime jurídico dos servidores públicos civis da União. O que você já pode entender aqui? Que militares não entram aqui, são servidores públicos e trata de um regime jurídico. Se você ouvir essa expressão significa um conjunto de regras, normas, leis que irão organizar, regulamentar uma determinada matéria. Nesse caso, estamos falando sobre os servidores públicos. Então, aqui vai trazer algumas regras sobre processo administrativo, formas de provimento, como que vai funcionar esses servidores, tá? Então, é a regra para esses servidores. Por exemplo, se você trabalha na iniciativa privada, o seu regime jurídico, entre aspas, seria a CLT, tá? Aqui, no caso desses servidores, é a Lei 8.112, beleza? E é da União, tá? Não é do Estado, não é do município, é da União, tá? Então, primeiro ponto a gente já matou. Além dos servidores públicos da União, também nós temos os servidores públicos das autarquias. Lembrando que a autarquia faz parte da administração indireta. Quando você estudar lá no direito administrativo, se você já passou por isso, você já ouviu que tem a administração direta, que são os órgãos públicos, tá? Por exemplo, uma secretaria do Estado, é uma espécie de órgão público, tá? E nós temos a administração indireta, tá? Por exemplo, o IBAMA, ele é uma administração indireta. Então, aqui nós temos autarquias, e elas têm personalidade jurídica, respondem pelos seus atos, tá? Tem uma autonomia administrativa, financeira, e é isso, tá? Que você precisa saber aqui. Inclusive as em regime especial, que possuem mais autonomia. Se ela é especial, é porque ela é importante, né? Então tem mais alguma autonomia, mais uma liberdade. E das fundações públicas municipais, estaduais, nenhuma das duas. Federais. Beleza? Ó, pausa seu vídeo ou você volta, mas tenta responder essas questões, tá? Se você quiser, depois que você ver todo esse vídeo, você responde as questões para ir treinando, fixando, tá? E chegar no dia da prova você fazer uma excelente prova. Prosseguindo. O que é o servidor? Servidor é pessoa legalmente investida em cargo público. Então, você só vai ser servidor se você estiver ligado a um cargo e esse cargo ele é público. Não tem como ter um servidor sem cargo público, beleza? E o que é o cargo público? É um conjunto de atribuições e responsabilidades que são previstas na estrutura organizacional e que devem ser cometidas, direcionadas a um servidor, tá? Além disso, nós temos que é proibida a prestação de serviços públicos gratuitos, em qualquer hipótese. Essa afirmação está errada ou certa? Está errada, tá? Porque, em regra, é proibido, mas existem algumas situações em que é permitido, tá? Um serviço gratuito. Isso aí vai ser definido em lei. Você precisa saber exemplos? Não. Basta saber aqui o que está contido na lei, que existem casos onde poderão ter serviços gratuitos. Bom, vamos avançando. Agora vamos falar sobre provimento. Provimento, além de vacância, remoção, distribuição, substituição, é um dos pontos mais importantes de acordo com a banca FAPEC. Eu fiz uma reunião das questões e verifiquei que 58% das questões elaboradas pela FAPEC sobre este assunto são sobre provimento. Então,
já vamos aqui matar essa parte aqui da lei. Quais são os requisitos básicos para que você entre neste cargo público? Você precisa ter nacionalidade brasileira, tá? Se você responder de acordo com a Lei 8.112, é isso. Saiba que existem casos onde pode sim ser aceitos os estrangeiros. Por exemplo, em cargos de docente nas instituições federais de ensino, na universidade, por exemplo. Então, e também casos de pesquisadores na Universidade Federal. Isso pode, tá? Mas aqui, em regra, é isso, nacionalidade brasileira. Gozo dos direitos políticos, tá? Lembra dos deputados, lembra do vereador, enfim, lembra de política, tá? Política. Então é isso, gozo dos direitos políticos. A quitação com as obrigações, se você é homem, você passou por isso, obrigações militares, alistamento, né? Você tem que ter passado pelo exército e quitado essas obrigações militares e eleitorais, tá? Você tem que ter votado ou comprovado, justificado o fato de você não ter votado, por exemplo, tá? É isso. O nível de escolaridade exigido para o cargo, exigido para o exercício do cargo, tá? Então, se você vai fazer um cargo que é para nível médio, essa é a exigência do cargo. Você tem que ter um nível médio, pelo menos, tá? Então, é isso. A idade mínima de 16, 17... Não, gente, isso aqui você já sabe na ponta da língua. 18 anos. Além disso, você tem que conseguir executar suas funções, tá? Você tem que ter a aptidão física e mental para o exercício do cargo. Entrando nesse conceito de aptidão física e mental, isso não significa que uma pessoa com deficiência não vai poder ter o direito. Claro que ela tem. Então, as pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público, tá? Para provimento de cargo cujas atribuições tem que ser compatíveis com a deficiência. Não pode ser qualquer tipo de cargo, tá? Tem que ser compatível para tais pessoas. E aí, qual que é a porcentagem das vagas que serão reservadas a elas, tá? 20%. Lembra isso, tá? São 20% das vagas serão oferecidas no concurso. Então, quando você olha lá no seu edital e tem as vagas para PCD, ali já está incluso esses 20%, tá? Tem que respeitar isso aqui. Bom, a investidura em cargo público ocorrerá com a nomeação, com a homologação. Nenhuma das duas, gente. Você só vai poder falar eu sou assistente administrativo ou eu sou o administrador da UFMS, eu passei no concurso, sou funcionário da UFMS, se você tomar posse. A investidura ocorre com a posse. Beleza? Então, grave isso aqui. Isso aqui é muito importante. Pode, na prova, colocar nomeação, qualquer outra coisa, mas é com a posse. Agora, vamos ver sobre formas de provimento. O que é provimento? É você entrar, você fazer parte, você ocupar um espaço dentro de um órgão, dentro de uma estrutura. Então, é isso que é o provimento. Existe o provimento originário e o derivado. Originário significa o seguinte caso: você não é servidor público, você está fazendo o seu concurso agora, não é funcionário de nenhum outro órgão, nem nada, e aí você passou no concurso da UFMS. Você não tinha nenhum vínculo com a universidade, com um órgão público, mas agora você passa a ter um vínculo. Então, isso é um provimento originário. Derivado é se você, por exemplo, está lá dentro e assumiu um cargo de comissão, por exemplo, ou foi para um outro setor, para uma... Enfim, você já tinha um vínculo com a universidade, tá? É mais ou menos isso. E qual é a forma de provimento que será feita em caráter efetivo ou em comissão? Isso aqui, gente, grave, é a nomeação. Então, a nomeação respeitará trata desse conceito, tá? Em caráter efetivo ou em comissão. Bom, dando continuidade. Qual é a forma de provimento
que nós temos retorno em atividade do servidor em disponibilidade. A palavra-chave está aqui, ó. O servidor estava disponível, não estava em exercício de um cargo, estava disponível. Tá? Aqui nós teremos o aproveitamento. Você só aproveita aquilo que está disponível, e aquilo que está disponível você aproveita. Repete outra vez. Você só aproveita aquilo que está disponível, e aquilo que está disponível você aproveita. Então essa é a dica. Vamos para a seguinte. Forma de provimento que não interrompe o tempo de exercício, que é contado a partir do novo posicionamento na carreira. Olha aqui, ó, tá falando de posicionamento, mudança, posicionamento na carreira. Isso aqui remete a você subir na carreira. E você sobe na carreira, neste caso, através da promoção. Tá? A promoção. Próximo. Reinvestidura do servidor estável quando invalidada a sua demissão. Você está lá feliz, passou no seu concurso, e aí um funcionário lá criou uma situação para te prejudicar. Você passou por um processo administrativo disciplinar e a decisão foi que você foi culpado, você recebeu a penalidade de demissão e saiu do cargo. Você entrou com recurso, foi verificado que aquilo era uma maracutaia desse funcionário aí que queria te prejudicar, e aí, então você vai ter que voltar para o cargo. E você será reinvestido através da reintegração. Então, é reintegração. Qual que é a dica que eu te dou aqui? Rein é rein. Rein é rein. Reinvestidura é reintegração. Tá? Grave aqui, ó, essas iniciais. Bom, qual que é a forma de provimento onde a investidura do servidor em cargo de atribuições compatíveis com a limitação que tenha sofrido? Por exemplo, você jogando bola, você sofreu um acidente lá, quebrou o joelho, teve um problema no joelho, Deus me livre, tá? Mas vamos só imaginar a hipótese. Aí, o seu departamento você tem que subir uma escada. Só que daí não dá, né? Lá não tem elevador. Então, vai ter que haver uma mudança para que você não deixe de exercer a sua função. Tá? Você vai ter que... O seu cargo vai sofrer um processo para que você possa desempenhar as suas atividades, não seja prejudicado por isso. E aí, aqui você vai ter uma readaptação. Tá? Retorno à atividade do servidor aposentado. Falou em servidor aposentado, você vai lembrar do seu avô. Tá? E lembrou do avô, nós temos a reversão. Você fala, tá, como que eu vou entender isso aqui? Como que eu vou gravar isso aqui? Lembra do V do vô. O V do vô. Então, falou em vô aposentado, você vai ter a reversão. Ele vai voltar à atividade. Depois de ter aposentado, ele decidiu voltar, respeitadas as condições, ele vai fazer isso através da reversão. E por fim, nós temos o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Aqui você vai ter a recondução. Tá? Recondução. Então, só para matar aqui, falou em ocupado, lembra de condução. C com C. Tá? Bom, essas foram as formas de provimento. Continuando, falaremos sobre nomeação. A nomeação em caráter efetivo é para cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira. Correto? Então é isso. A nomeação vai acontecer para esses dois tipos de caso. No caso de caráter efetivo, isolado ou de carreira. Nomeação em comissão é para cargos de confiança. Na comissão, não se inclui a condição de interino. Falso.
aqui na comissão vai se incluir sim o interino. Então você lembra que se inclui o interino. A nomeação para o cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em que você lembra disso que você está fazendo. Você está fazendo um concurso público para poder tomar posse em um cargo, ser nomeado e tomar posse. Então, prévia habilitação em concurso público. E esse concurso será de 2 tipos: provas ou provas e títulos. Lembrando que sempre tem prova, concurso tem prova, tá? Então lembre disso. E essa prova, você tem a prova lá escrita, né? E além disso, alguns concursos têm a prova de teste físico, além da escrita, tá? Então você tem essas provas. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Isso aqui eu já até deixei marcado, ó, verdadeiro. Por exemplo, você passou no concurso, mas não foi chamado ainda, não tomou posse. Aí estamos em 2022. Passaram-se 2 anos e a UFMS faz um outro concurso, tá? Um ano e meio, mais ou menos, ela faz um outro concurso. E aí passa um outro cara lá e eles chamam o outro cara primeiro que você. Isso está errado. Você tem a prioridade em relação a ele, tá? Porque esse prazo não foi expirado, então você deve ser chamado, tá? Ou seja, não é que ela vai ter a obrigação de te chamar já, mas se for chamar, você vai ter que ser chamado primeiro que o outro, beleza? Então é isso. Continuando, não perca o foco, vamos lá, tentando resolver cada questão, depois você volta o vídeo, tenta responder você, entendeu? Isso aqui vai te ajudar em muito, gente. Fixação. Ó, a posse dar-se-á pela respectiva assinatura do termo. Esse termo é o termo de posse, tá? Então, como que funciona a posse? Você vai lá, assina um termo, e esse termo vai ter as atribuições, deveres, todas as suas obrigações, e assinando esse termo, você está tomando posse, tá? E tem toda a cerimônia e tudo mais, mas a posse ela vai acontecer com a assinatura do termo, o comprovante. E, ó, de direitos do cargo que não poderão ser alterados unilateralmente. Então, o termo ele não pode ser alterado unilateralmente. Só existe um caso, são casos de atos de ofício, que sim, será possível. Mas, em regra, não pode. E aqui, ó, o termo de posse pode ser alterado unilateralmente? Pode, tá? É a exceção, neste caso aqui, ó. Tá? Então, essas informações, direitos e tudo mais, atribuições, não poderão ser alteradas, a não ser nesse caso aqui. Beleza? Vamos aqui para mais uma parte, agora dos prazos. Quando você passar no concurso, fique esperto, não dá bobeira, senão você perde o seu cargo. Você passou, fez, estudou, e aí na hora H de assumir, você vacilou nos horários, ficou tão feliz que não prestou atenção e perdeu. Perdeu, não vai ter concurso, não vai ter estabilidade, tá? Então vamos lá, como que funciona? Você vai ser nomeado, se Deus quiser, e a nomeação ela é um ato administrativo, tá? Ela gera efeitos jurídicos. Então, de convocação para tomar posse, é um ato. Vai aparecer lá no site oficial lá da UFMS, no Diário Oficial da União, você nomeado. Aí, entre a nomeação e a posse, você tem 30 dias. 30 dias para tomar posse. E da posse para o exercício? É a metade. Então você lembra disso aqui, ó, 15 dias. Nomeação para posse, 30 dias. E da posse para o exercício? É a metade. Tá? Você fala com vontade. É a metade. 15 dias. Beleza? O tempo é mais curto. Tá? Então você já tem que entrar em exercício. Posse trata-se da aceitação formal do cargo. É a publicação do ato de provimento. É um outro ato. Ato de provimento.
tá? Posse trata-se de ato de provimento. Se não tomar posse no prazo, a nomeação será tornada sem efeito. Sem efeito. Se não entrar em exercício no prazo aqui da posse para o exercício, aqui você vai ser exonerado. Então, primeiro é sem efeito, tá? Porque, ou seja, esse ato aqui vai se tornar um ato sem efeito, sem validade. E aqui, como você já criou um vínculo com a universidade, então o processo para que você seja despejado aqui é exoneração. Não é demissão. Por quê? Porque demissão a gente vai ver que é uma penalidade. Você cometeu um erro, uma gafe lá, e aí você vai ser punido. Exoneração, não tem nada a ver. Exercício é o efetivo desempenho do cargo, e quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a 30 dias da publicação. Tá? Então vamos lá. Gente, essa é a primeira parte, vamos parar por aqui, para não ficar longo o vídeo. Peço o seu joinha, peço o seu gostei, fique atento, porque eu vou estar enviando a continuação desse vídeo, beleza? Então até a próxima.